porque a gente vive cada vez mais isolados das nossas próprias bolhas. Então, eu e o meu colega de trabalho, as pessoas com quem eu tomo café na firma, tá todo mundo assistindo, sei lá, Severance. Tá todo mundo assistindo a série que tá sendo comentada. É a série do momento, todo mundo tá assistindo. Mas, na verdade, nem todo mundo trabalha numa agência de publicidade em Pinheiros, em São Paulo, entendeu? O mundo é muito maior do que Pinheiros. Então, o número, na verdade, ele é bem diferente, assim. Tem uns números absurdos, assim, tipo, o brasileiro, ouve muito rádio. Sim. Rádio é muito presente. Agora, você vai em umas conversas de bar, as pessoas falam de rádio como uma mídia morta. Sim. As pessoas falam de TV a cabo como uma mídia morta. E, gente, o dado mostra que é uma mídia viva. Tá aí. A gente pode criticar. Por que é assim? É o domínio de mercado, é isso, é aquilo, aquilo outro. A gente pode criticar, mas a gente não pode negar o dado. Sim. Que é isso que as plataformas de streaming fazem. Eles jogam o dado, e olha o que eles fazem. Eles jogam o dado para a imprensa, né? Porque o jornalismo tá já numa situação horrorosa, né, do jornalismo no Brasil, ninguém tem dinheiro, então tem bem menos repórter lá, o repórter que tem, não tem tempo de estar verificando, checando informação, então o repórter simplesmente replica o que a empresa diz, aí o YouTube vai lá e fala assim, a gente é maior do que a TV no Brasil. Aí o repórter simplesmente vai lá e fala, o jornal publica aquilo ali, não é. YouTube diz que já é maior que TV no Brasil. Isso, cadê? Qual é a fonte disso? A fonte Sim. é o próprio YouTube. Eu tô vendo aqui que tu conhece o Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aulas sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Como é que a gente verifica esse número? Aí teve que vir a Globo e comprar a briga. E aí, assim, longe de mim falar também que a Globo é uma santa ou isso e aquilo ali. Sim. Mas assim, é porque é a Globo, é a maior emissora da América Latina. Eles conseguem comprar essa briga. Diz assim, epa, não é maior não. O número é esse aqui. Sim. E não dá, assim, é um número, na verdade é um número que é muito complexo. É um número muito complexo, é muito difícil de você simplesmente falar que o YouTube é maior que a TV. Quantas vezes você estava assistindo o YouTube e assistindo TV ao mesmo tempo? Como que a gente mensura isso de uma maneira que seja útil, que a gente consiga usar esse dado de forma útil e não como propaganda do YouTube? Porque aí você infla o poder de uma empresa como o YouTube no Brasil, o YouTube tem mais poder de barganha na hora da política pública. E eu tenho visto isso acontecer o tempo inteiro. A empresa vai lá, Netflix vai lá e divulga um dado. Netflix, a Prime, falei aqui Netflix como um exemplo hipotético. Mas qualquer empresa chega aqui, divulga um dado, o jornalista não apura, sequer pergunta, e aí, esse dado aí, que vocês tiraram de onde esse número? A gente tirou daqui, da nossa pesquisa. Como que foi? Qual é a metodologia que vocês usaram para tirar esse número? Você não tem um jornalista para perguntar isso. O jornalista vai lá e divulga, aí criador de conteúdo, a rodo, também divulga como se fosse verdade. Porque ainda tem isso, né? Tem um sentimento de vontade que seja verdade, porque a pessoa quer muito que viver na realidade disruptiva, assim, eu sou da geração que mudou a forma como a gente assiste televisão. E aí você cria um ciclo narrativo de mentira, de propaganda e de lobby, assim, é um dado que só serve para gerar lobby. Sim. Pode até ser que seja verdade, mas a gente tem que pelo menos entender, aprender a perguntar, olhar para o número e falar assim, de onde veio esse número? De onde veio esse número? E aí não tem jornalista para fazer isso. Sim, perfeito. Deixa eu só ler aqui os 2 superchats que chegaram aqui e aí a gente vai pro nosso próximo quadro. Mas ó, o JCCC mandou aqui, o Globoplay não é um Tela Brasil? Não, porque o Globoplay, apesar de ser um streaming nacional, ele serve a interesses privados. O Tela Brasil é uma empresa, é um streaming criado pelo Ministério da Cultura e, portanto, servindo a interesses públicos. Será um serviço de streaming gratuito, primeira coisa, não é pago, portanto, como o Globoplay é, e serve justamente para
preencher algumas lacunas que o mercado privado não consegue fazer. Aliás, o Estado, no capitalismo, ele está aí muitas vezes para cobrir esses espaços. Por exemplo, como a gente estava dizendo, esses filmes brasileiros que são lançados, que são feitos, mas não conseguem espaço em nenhum mercado exibidor dentro do capitalismo. Então, o que faz o Estado? Cria o Tela Brasil, que é um serviço streaming, e esse serviço streaming vai colocar esses filmes lá. Boa parte desses filmes, não só os filmes lançados, mas filmes da história do nosso cinema, inclusive para valorizar a nossa memória, para preservar a nossa memória, para ser um espaço, inclusive, para que filmes que são restaurados pela Cinemateca, por exemplo, possam ser exibidos. Então você valoriza, inclusive, o trabalho de restauração, de preservação, e etc. Então, o Tela Brasil... E de incentivo. De incentivo a restaurar. Perfeito. Porque você vai restaurar um filme hoje, ele vai fazer o que com esse filme restaurado? Pois é, exatamente. Se não tem onde botar. Tem que ter onde exibir. Então, o Tela Brasil está para além de te oferecer os filmes. Ele está ali também para preservar a memória, para que essa memória possa ser exibida, para que haja espaço para esse cinema que não consegue espaço dentro de uma política de demandas do capitalismo, que na verdade, como você estava trazendo, né, o Coringa 2 estreia com 1.500 salas, mas não existe demanda para isso. Por quê? Porque no capitalismo as demandas são criadas pela oferta. Então você oferta muito o filme e cria a falsa sensação de que as pessoas estão querendo ver esse filme. Porque todo mundo está vendo esse filme, então eu também preciso. Então você cria gosto, você cria demanda, você cria essas dinâmicas pela oferta. Pelo quanto aquele filme está disponível para você. Então o Tela Brasil está aí não para solucionar, para salvar o cinema brasileiro, porque durante a nossa conversa a gente já mostrou que a gente não concorda muito com essa ideia de salvação. Mas para mitigar problemas, sabe? Para resolver algumas lacunas que o cinema brasileiro precisa preencher. E o outro aqui foi o do CIO. Quem controla a cota de tela no Brasil hoje? Pensando em lobby mesmo. As salas de cinema, a indústria fonográfica estrangeira. Preciso de nomes na minha mesa. Então, a cota de telas, ela é, teoricamente, é uma lei. E, portanto, ela é fiscalizada pelo Estado. Agora, quem precisa cumprir a lei é esse mercado privado exibidor. Percebe? E aí esse mercado exibidor, tendo uma cota de telas frágil, vai se aproveitar das brechas da lei. Então, por exemplo, só um exemplo aqui, tá? Suposição. Um filme brasileiro precisa cumprir tal número de dias na sala de cinema. O que o filme faz? O que a sala de cinema faz? Cumpre boa parte desse tempo nos 3 primeiros meses do ano, e nos outros meses do ano você não precisa mais exibir cinema brasileiro. Por exemplo. Porque você já cumpriu a cota de telas nos 3 primeiros meses. Que é quando o cinema brasileiro costuma lançar os seus blockbusters, as suas comédias, por exemplo. Entende? Então, eles vão driblando a cota de telas nesses mecanismos. E é mais ou menos isso. Quer completar alguma coisa, Tiago? Não, acho que era isso mesmo. Não tenho nada a acrescentar, não. Então vamos para o nosso segundo quadro? Vamos. Nosso segundo quadro, vamos fazer um top 5 aqui. Né? E a gente estava falando aqui, agora há pouco, sobre essa questão de capitalismo, mitigação dos problemas. E uma coisa que é muito curiosa é como a indústria, apesar disso, conta histórias anticapitalistas, né? É curioso como essa indústria que tem como finalidade lucro, né? Porque no capitalismo a arte é produto, e produto tem como finalidade lucro, tem como finalidade vender, no final das contas. Pode entreter, pode oferecer outras questões artísticas, etc. Mas no final das contas, uma empresa no capitalismo faz seu filme para gerar lucro. Esse é no básico da coisa. Só que, além disso tudo, é curioso como, dentre essas histórias que têm como finalidade também a finalidade mercadoria, nós vemos histórias contadas sob um viés, pelo menos supostamente, anticapitalista. Supostamente anticapitalista. Supostamente. Supostamente. Sempre bom usar o termo supostamente, né, Thiago? E aí eu pedi pro Thiago... Manda. Não, pode falar. Achei que você tinha terminado. E aí eu pedi pro Thiago pra trazer pra gente, então, aqui, top 5 filmes, claro, de acordo com a opinião de Thiago. Sim. Que tratam desse viés anticapitalista dentro do capitalismo.
Foi uma loucura. Olha, é um tema que me toca muito, essa coisa do não só a questão anticapitalista, mas a coisa do próprio cinema produzir crítica anticapitalista, uma arte que tá muito entranhada no capitalismo, sempre esteve e tudo mais. E eu tenho me incomodado muito com essa leva mais recente desses filmes grandes. Então, filmes como aquele Não Olhe Pra Cima, ou teve um outro da Netflix também, que é o da Julia Roberts, também, que também. Ah, sim. Esqueci o nome desse, eu fiz vídeo sobre esse filme e eu esqueci o nome dele. Eu tô ligado, eu esqueci É o também. da Julia Roberts. É que tudo acaba num bunker, que a menina assiste Friends, né? Isso. E essa coisa meio Black Mirror, e onde você tem ali uma descrição muito apurada, em alguns casos não tanto, mas assim, alguns desses filmes fazem descrições muito apuradas de uma distopia capitalista, alguns mais alegóricos, outros mais realistas, mas aí meio que não sai disso, assim, é sempre, olha, é assim, a vida é assim, a distopia é essa, é assim que a gente lida e tal. Não que eu acho que qualquer um desses filmes tenha a obrigação de oferecer qualquer coisa além disso. Mas é curioso como muitos deles não oferecem nada além disso. E aí isso tem me incomodado, assim, séries, né, aquela The White Lotus tem muito disso também, aquele filme lá do Cruzeiro, que foi indicado ao Oscar, né, Triângulo da Tristeza. Isso, Triângulo da Tristeza. O próprio Parasita, em certa medida, Sim. também dá pra gente colocar nessa questão, assim, até o filme se vendeu muito mesmo como uma descrição muito apurada, tem aquela fala dele dizendo que eu queria retratar uma realidade coreana, mas eu percebi que nós vivemos no mesmo país chamado capitalismo. Isso era parte da campanha do Oscar também, então você olha, coloca o filme sob essa lente, né, do filme se colocar como um grande filme relevante e uma campanha que foi muito financiada pelo Estado sul-coreano também. Enfim, todas essas questões. E aí eu fiquei pensando sobre os filmes que eu acho que são menos assim, pelo menos, são menos que oferecem outras coisas. E hoje eu assisti um filme que eu gostei muito, então eu vou fazer uma coisa hoje que eu nunca faço, que é, eu acabei de assistir e já tô falando na internet sobre o filme. Mas é um filme de 1983, é um filme que chama Born in Flames, tipo, Nascida nas Chamas. E é um filme, eu esqueci o nome da diretora, deixa eu pegar minha colinha aqui pra para as pessoas saberem do que eu tô falando. É da Lizzie Borden. É um filme de 1983, sobre um grupo de mulheres. Na verdade, a gente tem dois grupos aí, são duas mulheres que têm uma rádio. As duas têm um programa de rádio e estão lidando com o desaparecimento de uma companheira delas de luta, né? Então, é um grupo militante mesmo, é uma galera que tá lá na guerrilha, fazendo rádio, botando música, fazendo arte, fazendo cultura, fazendo aquele ecossistema cultural, político acontecer. É um filme muito radical, é um filme muito enraizado na radicalidade da luta mesmo. Então é um filme que não tem. Será que isso é o capitalismo? Não, não tem isso. É o capitalismo nu e cru e é a luta nua e crua. Então são todos comunistas. E é um filme que coloca muito essa radicalidade muito frontal, assim, da luta. É um filme de guerrilha, então é um filme independente. É um filme feito com orçamento muito baixo. E é um filme muito importante. Que eu descobri que existia um tempo atrás, aí eu tava com isso na cabeça pra ver. Assisti hoje, gostei muito. É um filme que coloca muito essa. É muito interessante de ver o lugar da arte na luta. Eu acho isso muito interessante. E é um filme queer, então essas mulheres são lésbicas. E é um filme que coloca a luta LGBT, LGBTQIA+, nesse lugar da radicalidade, porque é uma luta que historicamente vem sendo cooptada pela publicidade, pelo próprio capitalismo, e a gente tá vendo agora o resultado disso, né? Das contradições que isso traz, quando de repente você tem o seu direito de existir mediado pelo consumo, né? Que é o que basicamente as nossas conquistas são todas muito baseadas nesse sentido, sem lugar na radicalidade, que é um lugar histórico do movimento LGBT, a gente vê, né, as pessoas tendo seus passaportes retificados lá com o gênero errado,
e políticas públicas de saúde para essa população sendo retirados lá nos Estados Unidos, estou falando, né? E a gente tá sempre correndo o risco de perder tudo que a gente conquistou. E esse filme, ele coloca mesmo a luta LGBT nesse lugar da radicalidade. Tem umas discussões muito complexas de gênero, raça, classe, é tudo bem caótico como deve ser. Eu gostei demais, assim, eu recomendo muito. É muito legal, tá disponível aí nas internet, aí pra quem quiser assistir. Nas internet, sempre importante. Mas eu não assisti ainda, mas quando você falou pela primeira vez, a gente tava conversando no off, inclusive, sobre o filme, e eu não tava me ligando ao nome. Eu botei aqui agora rapidinho o pôster e tô ligado. Não assisti ainda, mas tô ligado qual é. Mas é interessante isso que você traz, porque é importante a gente ver que geralmente, primeira coisa, já é importante que haja um filme como esse, né? No sentido de que o cinema queer luta pra existir, no final das contas, nesse mesmo capitalismo que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Sobre como o capitalismo, ele, dentro desse sistema, evidentemente, o processo de construção de memória é constituído justamente por que filme será exibido, por que filme permanecerá sendo exibido, portanto, nas plataformas de streaming, nas maneiras oficiais de se exibir esses filmes, e como os grupos minoritários tendem a não ter esses espaços. Então já é uma luta ter esses filmes, que esses filmes sejam realizados, né? E mais do que isso, ter representações dos grupos de LGBTQIAPN+, sob um viés da luta política, né? Porque geralmente esses filmes são de representação desses grupos sofrendo. Então é o quanto esse grupo sofre, quanto isso, quanto aquilo, mas Sim. a gente demonstrar que existe um viés de luta também nesses grupos, outros tipos de narrativas que podem ser contadas, né? Tem o primeiro filme brasileiro dirigido por uma mulher negra é Amor Maldito, de Adélia. 1984, e é um filme sobre da Adélia Sampaio. E é um filme sobre um casal de mulheres. E esse filme não tá disponível. Assim, ele está disponível pra assistir. Você pode assistir no YouTube da própria Adélia. Ela tem um canal no YouTube e ela tá viva. E ela postou o próprio filme no canal do YouTube dela. Então, se você quiser assistir esse filme, ele está lá disponível. Agora, veja só tá disponível porque a própria Adélia tem essa mídia. Tá em HD, inclusive. Ela tem essa mídia lá disponível. Ela postou. Dependendo de como as coisas, de como os contratos são assinados, de a empresa que distribui, e toda essa coisa da plataforma de streaming, inclusive, é uma grande pauta, é uma discussão muito importante na regulação do streaming, é quem tem o direito de propriedade intelectual da obra. Se for um filme feito nos moldes que são hoje, esses filmes que são produzidos por plataforma de streaming, o diretor não pode simplesmente postar o vídeo no canal do YouTube dele, porque ele não tem o direito de propriedade intelectual. Ele tá violando a propriedade intelectual de uma empresa. Então, a gente só tem esse filme disponível aí pra quem quiser assistir, porque a diretora foi lá e postou, e porque é um filme que foi feito em outros termos, em outro tipo de contrato, que nem se faz mais. Assim, eu não consigo imaginar em nenhuma situação, a não ser que seja um filme independente, feito na universidade, eu não consigo imaginar nenhum contexto onde isso seria possível hoje. O diretor simplesmente, eu vou postar aqui meu filme. Tem filme brasileiro aí que eu vi em festival uma vez, e aí você vai procurar onde é que tem disponível. E tá lá na Cinemateca, lá de Pernambuco. Tá lá, guardado lá. Se você for lá, você encontra o filme lá. Você tem que viajar pra ir lá, assim. E aí. Então, assim, eu trouxe essa história, esse exemplo da Adélia Sampaio, porque é um exemplo muito fora da realidade que a gente tem hoje. E ainda bem que esse exemplo existe, que pelo menos a gente pode ver esse filme hoje, de graça. Tá lá no YouTube. E é um filme importante. Era pra ser um filme falado. Não tô falando da qualidade do filme, aí seria uma outra coisa. Mas assim, a gente saber que o primeiro filme dirigido por uma mulher negra no Brasil, blá blá blá, é Amor Maldito, da Adélia Sampaio. O pessoal falou daqui, eu acho que eu esqueci de falar o nome. Mas Não, falou. enfim, esse tipo de situação acontece o tempo todo. A gente tá assistindo o filme, né, estreia no festival, e tem um filme que é o. Tô tentando lembrar o nome do filme, que é Amigos de Risco. É um filme que eu assisti no Cine PE, lá em Recife, quando eu tava na faculdade. É um filme do Daniel. O Daniel é o diretor do Propriedade, Uhum. que tá disponível na Baita filme, Netflix. E inclusive. ele fez esse
Filmaço. Ele fez esse filme Amigos de Risco nos anos 2000. E esse filme me marcou muito porque esse filme foi filmado no bairro vizinho do meu. O bairro que eu morava, que era um bairro meio de periferia lá em Recife. E ele filmou esse filme no bairro do lado. É uma parte da cidade que ninguém nem lembra que existe em Recife. Assim, é uma cidade pequena, mas que tem essa zona que é meio esquecida, que era a zona onde eu morava. E me marcou, eu gostei muito do filme e me marcou muito por ser filmado praticamente na minha casa, assim, era no bairro onde eu andava e tudo mais, assim, tem a pracinha lá, e eu queria muito ver esse filme de novo. Não tem em lugar nenhum. Ele passou no festival lá nos anos 2000, e aí eu fui procurar. Tem que ter algum jeito de eu ver esse filme, tem que ter algum jeito de ver esse filme. Não tem. Tá, onde é que ele tá? Na Cinemateca lá de Recife, que é um lugar bem pequenininho, pelo menos existe em algum lugar. Um dia alguém vai restaurar isso e vai colocar isso em. Não sei Tela se vai, Brasil. porque não tem interesse. Tela Brasil, espero que o Tela Brasil resolva isso. Porque igual esse, são muitos Sim, filmes, pois é. muitos filmes, muitos filmes. Enfim, a gente acabou se Bem. emendando a discussão para outro lugar, né? Mas posso voltar para a lista já, então? Segundo filme. Pode mandar. Segundo filme, eu vou colocar o Desculpe Te Incomodar, do Boots Riley, que é um filme que eu adoro. Eu adoro o Boots Riley. E eu gosto desse filme porque é um filme sindicalista. Ele não é meramente anticapitalista. Ele não é um filme, olha, a distopia que vivemos. Ele é um filme que bebe muito do afro-surrealismo, então ele coloca tudo sempre no lugar do absurdo. Então, qualquer coisa que eu for contar sobre esse filme vai cair no lugar de spoiler, porque ele embarca no absurdo muito rápido. Mas a premissa desse filme é um cara negro que vai trabalhar num call center, tipo um call center desses, e ele descobre que para ele poder crescer na empresa, ele tem que fazer voz de branco, que quando ele faz a voz de branco, coisa lá dos Estados Unidos, né? Quando ele Voz faz de a voz de branco, muito branco, as pessoas não desligam na cara dele. Sim. Aí ele aprende a fazer uma voz de branco, que é um negócio que é absurdo, que é outro ator dublando em cima dele fazendo os movimentos labiais, outro ator dubla, e ele consegue crescer na empresa. E aí, a partir daí, o filme vai embarcando nas contradições sobre o que significa crescer na empresa, o que ele tá consentindo, né, quando ele começa a crescer dentro da empresa. E aí tem todo um movimento sindicalista mesmo dentro da história que vai ganhando tons muito absurdos. E essa empresa, ela vai revelando seus segredos sombrios e tal. E o filme vai ficando muito doido. Eu adoro esse filme, eu acho uma delícia. E eu já assisti várias vezes. É um tipo de filme que, de vez em quando, eu boto e eu fico vendo, assim, porque eu gosto muito de lembrar. Nossa, é verdade, tinha essa cena, né? Olha que doideira que ele fez. E eu gosto desse filme por causa disso, porque ele é um filme sindicalista. Tem a greve, ele é um filme que ele coloca a radicalidade ali na tela. Ele não tá meramente descrevendo uma distopia, ele tá mostrando alguma ferramenta que você pode ter, mesmo que seja no lugar do absurdo, alguma ferramenta que a gente pode recorrer atrás pra, enfim, lutar de alguma forma. Que é o negócio do outro filme que eu falei, que é o Born in Flames. Born in Flames, que me tocou muito essa coisa da luta delas ser a rádio, a própria. Você meramente ter um lugar, uma rádio que você traz a música, e os músicos que estão ali tocando, sabe, também estão envolvidos na luta, e a música também tem a ver com a luta. Você ter esse espaço ali, midiático, e ter pessoas aglutinadas, ter esse fazer coletivo, é uma luta importante, porque a gente olha para o capitalismo, para os problemas do capitalismo, para o aquecimento global e todas essas coisas, e aí parece um monstro muito grande e muito fora do nosso alcance. E a gente acha que para eu poder lutar contra esse sistema, eu tenho que me tornar um monstro maior ainda do que ele. E na verdade, às vezes a parte menor da luta talvez seja mais importante do que não mais importante, mas a luta, você fazer a luta que você conseguir fazer. Eu acho que Consegue, já é uma coisa muito legal. Então, ó, tem esse foco na rádio. Vamos fazer essa rádio funcionar? Vamos fazer isso aqui acontecer? Vamos continuar fazendo. Ó, estão querendo estão querendo impedir que essa rádio exista. A gente precisa lutar por essa rádio. E a rádio não é mera rádio. A rádio é pela aglutinação de pessoas que estão ali ao redor daquela rádio. Isso é muito importante.
E o Desculpe Te Incomodar tem esse lugar do sindicalismo, tipo, é uma luta de uma empresa lá, uma empresa de call center, e eles estão ali no micro, ele chega no macro, sabe? Eu acho isso muito interessante, ter essa subjetividade no filme. Tá disponível em algum lugar ou só nas internet também? Eu acho que hoje em dia só nas internet.